A todos, olá! Chegando aqui a sua contadora de histórias. Hoje, a história que você vai ouvir se passou há muito tempo. Ela fala sobre duas culturas totalmente diferentes da nossa. Sim, a grande riqueza que a literatura e as histórias nos dão é de poder conhecermos mundos diferentes. Imagine-se ao norte da Islândia, em um lugar quase totalmente coberto de gelo, mas que ao ouvir essa história e o som da minha voz, você possa relaxar. Por favor, curta e compartilhe nossos vídeos. O menino que desejava se tornar um ser humano. Primeiro subtítulo: O fim de uma infância na Islândia. Leif era um menino turbulento, destemido, alegre e brincalhão também, como se viu naquela vez em que fez seu tio cair num monte de esterco fresco de vaca. Para resumir, tinha o riso pronto e fácil, até a noite em que lhe vieram dar uma triste notícia. Um vizinho, Thorstein de Stokkanæs, acabara de matar seu pai. Seus irmãos e irmãs menores desataram a chorar, mas Leif, antes, correu para ficar junto de seu cavalo e fez o juramento de matar Thorstein para vingar a morte do pai deles. Só então chorou todas as lágrimas que havia dentro de si, a ponto de encharcar a crina de Gulli. Desse dia em diante, Leif tornou-se estranhamente silencioso, calmo, até mesmo dócil. Sua mãe, preocupada, foi falar com o tio Helgi, que prometeu levar o menino com ele no verão seguinte, numa viagem até a Noruega. Mas não foi bem assim que as coisas se passaram. Por ocasião do Ting, a Assembleia Anual dos Homens Livres, Thorstein foi condenado a abandonar a Islândia por 3 anos. Então, ele armou 3 pequenos drácares, embarcou homens e animais e soltou as amarras numa manhã de julho ao nascer do dia. Rumou para a Groenlândia. Ora, naquela manhã, procurou-se Leif na fazenda durante um longo tempo, em vão. Escondido no meio dos carneiros, a bordo do Drácares de Thorstein, Leif esperava o momento de revelar sua presença. Assim que os navios chegaram em alto mar, ele se pôs de pé e desafiou Thorstein para um combate. Os homens de Thorstein, uns rapagões islandeses sempre dispostos a uma boa arruaça, deram estrondosas gargalhadas diante daquele peixinho do clã de Steino, que pretendia afrontar Thorstein. Com o queixo levantado, arrogante, o menino tremia de impaciência. Thorstein lançou um olhar irritado para seus homens e os risos congelaram-se de imediato nas carantonhas avermelhadas. Depois, ele se voltou para Leif. Você é corajoso, disse ele, e gosto de lutar com homens corajosos, mas não posso aceitar seu desafio. Agora reina paz entre as nossas famílias e é preciso que continue sendo assim. Leif
ergueu quebra-pedra, a espada que seu tio Helge lhe dera. Você matou meu pai, replicou ele, portanto, tenho de matá-lo. Matei seu pai, é verdade, concordou Thorsten, sacudindo a cabeça. Mas seu pai antes havia matado meu irmão e 2 de meus homens. Eu tinha de me vingar e agora estou pagando por esse assassinato com um exílio de 3 anos. Mesmo assim, preciso matá-lo? Retorquiu Leif. Thorsten pousou a mão na espada. Acho que é uma decisão sensata, disse, mas você terá de esperar alguns anos até que seus braços fiquem tão compridos quanto os meus. Leif agarrou o punho de quebra-pedra com as 2 mãos e brandiu a espada por cima da cabeça. Um dos homens de Thorsten precipitou-se e segurou a lâmina. No instante, Leif fez a espada deslizar e o fio da lâmina cortou os dedos do homem. Com um berro, Thorsten deteve seus companheiros, prestes a se atirarem sobre Leif. Deixem-no! Gritou. Todos nós teríamos feito o mesmo. Depois, dirigindo-se a Leif. Por que você se escondeu a bordo do meu navio? Porque eu sabia que você não poderia fugir de mim quando estivéssemos no mar, respondeu Leif. Os homens recomeçaram as risadas. A ideia de que Thorsten pudesse fugir de Leif era altamente cômica. Até Thorsten deu um leve sorriso. Claro, você não é nada bobo. Aqui não posso mesmo fugir e não vejo outra solução a não ser mantê-lo a bordo. Você me terá sempre à mão. E quando seus braços ficarem tão compridos quanto os meus, poderemos resolver nossa pequena diferença. O que acha? Leif refletiu um bom tempo. Quanto tempo isso vai levar? No que se refere aos seus braços, será preciso esperar alguns anos? Quanto à nossa diferença, porém, deveríamos procurar acertar isso bem depressa. E acompanhou essas palavras de uma piscadela para Leif. O menino ainda refletiu bastante antes de responder. De certo que preferia trucidar Thorsten de uma vez. Desse modo, a questão estaria resolvida e ele poderia voltar para ajudar a mãe e o tio Helge. Por outro lado, talvez não fosse uma tarefa das mais fáceis lidar com aquele gigante. A cabeça de Thorsten estava solidamente encaixada e bem alto, no pescoço que se assemelhava bastante a um tronco de carvalho. Seria preciso ter um par de braços bem compridos e fortes para atingir o topo de um homem daqueles, com toda certeza. Bem, estou de acordo, então, murmurou ele enfim, e repôs sua espada na bainha. Thorsten estendeu-lhe a mão. Leif apertou-a. Um acordo fora estabelecido entre ambos, que nenhum nem outro podia descumprir. Thorsten soltou a mão de Leif e passou-lhe o braço pelos ombros. Você pode ajudar os homens a bordo, disse, e assim aproveitará
para aprender a navegar. Leif levantou os olhos e encontrou o olhar de Thorstein, um olhar muito azul, muito doce, emoldurado por uma porção de rugas que lhe davam uma expressão benévola. É uma pena, pensou, que Thorstein tenha sido obrigado a matar meu pai e que eu, por causa disso, seja obrigado a matá-lo. Mas assim é que são as coisas conosco. Os Vinks não têm alternativa. Narua e Apoluk. Ela tinha apenas 11 anos. Chamava-se Narua, que quer dizer gaivota, e sempre tivera mais facilidade para rir do que para chorar. Tinha 2 irmãos, um pequenino que ainda passava a maior parte do tempo no capuz de sua mãe, e um grande, de 12 anos, que se chamava Apoluk, e ela amava a vida. Narua ajudava a mãe de boa vontade nas tarefas domésticas, mas o que mais gostava de fazer era brincar com Apoluk. Infelizmente, Apoluk nem sempre tinha tempo de brincar com sua irmã mais nova. Já era crescido o suficiente para ir à caça com os homens adultos. No ano anterior, caçara a sua primeira foca sozinho, o que era um sinal indiscutível. Logo seria um adulto também. Nem Narua, nem Apoluk sabiam que moravam na maior ilha do mundo, como todos os esquimós. Chamavam a si mesmos de Inuites, que na língua deles significa seres humanos ou homens. E é por isso que seu país se chamava Inuit Nunat, o país dos homens. Mas que seu país era imenso, isso eles sabiam, porque estavam sempre viajando, sobretudo no verão. No outono, os inuites construíam casas de pedra e de tufa para passar o inverno. Casas grandes e calorosas que abrigavam várias famílias, cada uma. E, quando viajavam durante o inverno, fabricavam iglus, bem redondinhos, feitos de neve congelada, sólidos e aconchegantes. No verão, instalavam-se em tendas feitas de peles de foca. O avô paterno de Narua e Apoluk chamava-se Shinka. Era um grande contador de histórias. Tinha uma memória fantástica. No inverno, quando a noite durava praticamente 24 horas, às vezes era difícil passar o tempo. Então, Shinka começava a contar histórias que ouvira de seu pai, que por sua vez as ouvira também do seu, histórias tão velhas quanto o povo inuit. Quando Shinka contava alguma coisa particularmente assustadora, as crianças se escondiam atrás do pai e apoiavam a testa nas costas dele. Dessa maneira, sentiam-se seguras, porque nada é tão forte e invencível quanto um pai. As crianças gostavam de viajar, talvez porque nunca tivessem vivido de outra forma. As viagens representavam uma espécie de segurança para elas, como para nós ter uma casa proporciona uma sensação de segurança. Deslocavam-se de um lugar para outro, de fiorde em fiorde, e assim
a viagem se tornava seu lar. Encontravam segurança junto do pai e da mãe, dos irmãos e irmãs e de todos os seus outros parentes. Dormiam todos juntos, comiam todos juntos, ficavam juntos o tempo todo. As crianças dormiam quando estavam cansadas. Muitas vezes brincavam do lado de fora de casa em plena noite. Comiam quando sentiam fome e trabalhavam quando tinham vontade. Talvez seja este o motivo porque as crianças inuites tornavam-se seres humanos tão felizes e cheios de alegria de viver. Os barcos estrangeiros. Na primavera, o grupo de Apoluk e Narua dirigiu-se para um fiorde maravilhoso, longo e estreito, com montanhas altas que brotavam de cada lado da água. Riachos numerosos, nascidos nas neves eternas, desciam as encostas serpenteando para o fundo de compridos vales cobertos de flores e desaguavam em enseadas. E, além do mais, esse fiorde estava repleto de boa caça, tanto na água quanto em suas margens. Uma vez escolhido o local onde levantar o acampamento de verão, Narua e Apoluk ajudaram a esvaziar o Miak, o barco das mulheres. Havia um bocado de coisas para levar em terra. Primeiro, os cães, que haviam sido deitados no fundo do barco, com as patas amarradas para que não debatessem. A longa viagem por mar enrijecera seus membros, mas não tanto a ponto de impedi-los de uma boa algazarra assim que sentiram o chão firme sob as patas. Em seguida, foi preciso transportar todos os utensílios de cozinha para além das marcas da maré, e também as peles e as roupas, as marmitas e tachos, e as madeiras para a secagem das carnes. Por fim, transportaram as enormes tendas para bem alto, junto ao flanco da encosta, onde foram montadas, de modo que as aberturas se voltassem para o fiorde. As crianças estavam esgotadas quando, de manhã cedo, puderam afinal se entregar ao sono. Um dia, Narua e Apoluk subiram a montanha para colher ervas para a cozinha e lá do alto avistaram um barco estranho navegando ao largo. De início ficaram assustados, mas depois viram que o barco era bastante semelhante a um ombiak, só que realmente muito maior. Viram também, plantado no meio do barco, um enorme bastão com uma imensa pele branca presa a ele. Inquietas, as crianças esconderam-se no capim, mas, sem tirar os olhos do barco, repararam que havia criaturas a bordo e escutaram gritos que não eram muito diferentes do que os seres humanos davam. Quando o barco ultrapassou a entrada do fiorde, as crianças se levantaram e correram para junto de seu grupo. À noite, contaram ao pai o que tinham visto do alto da montanha. O caçador escutou-os com interesse e balançou a cabeça. Já ouvimos falar desses barcos, disse ele. Um homem do grupo de Katla já encontrou um deles.
certa vez, quando voltava de Agpa. Quem são eles? Perguntou Narua. São um povo que não conhecemos. Vêm do sul, pelo mar, e fazem escala aqui em nosso litoral. O homem do grupo de Katla contou que devem ser muito cruéis. Disse que cortaram ao meio um caçador com uma faca imensa, feita de um material que ele nunca tinha visto antes. No dia seguinte, 4 homens partiram num barco a remo à procura do estranho barco. Narua e Apoluk acompanharam os caiaques com os olhos até eles desaparecerem, o do pai deles na frente dos outros. Tomara que eles voltem, cochichou Narua. Já pensou se os estrangeiros o capturarem e o cortarem ao meio? Quem poderia capturar o papai? Replicou Apoluk. Ele é bem capaz de se esgueirar até perto deles sem ser visto, e mesmo que o vissem, ele fugiria facilmente daquele barco grandalhão e idiota deles. Você sabia que existiam outros humanos além de nós, Apoluk? Não. Apoluk bateu com seu arpão no capim. Mas também não se sabe com certeza se são seres humanos de verdade, como você e eu. Talvez sejam uma espécie de espíritos que não conhecemos. Venha, vamos perguntar ao vovô. Mas Shinka não conhecia os estrangeiros. Só conhecia os velhos espíritos que conviviam com os inuites desde a noite dos tempos. E estava convencido de que o homem do grupo de Katla havia mentido a respeito daqueles estrangeiros. Ao regressarem, os 4 caçadores deram detalhes sobre o estranho barco e sua tripulação, que haviam encontrado na extremidade de um fiorde, a menos de um dia e uma noite de viagem do acampamento deles. O grande tronco ou bastão que as crianças tinham visto havia sido deitado, e os caçadores puderam observar numerosas criaturas parecidas com os seres humanos, homens, mulheres e crianças. Entretanto, essas pessoas distinguiam-se dos seres humanos comuns, pois todos possuíam cabelos amarelos e os homens usavam barbas incrivelmente compridas. Os caçadores tinham visto ainda alguns animais diferentes. Um dos tipos, lembrando um pouco o boi almiscarado, e um outro, a rena. Durante a noite inteira, os adultos do grupo discutiram esse acontecimento curioso e, antes de tudo, inquietante. Deitados entre as peles, Narua e Apoluk escutavam com grande atenção. Achavam muito excitante imaginar que pudessem existir outros humanos além dos inuites, e para eles era absolutamente inacreditável que esse povo tivesse conseguido chegar até o país dos homens. No dia seguinte, avistaram ainda 2 grandes barcos voltando para o norte. Passaram tão perto da costa que os inuites de seus esconderijos na praia puderam distinguir animais e gente a bordo. Por medida de segurança, o patriarca do grupo decidiu
que era preciso levantar acampamento. Os estrangeiros poderiam se tornar vizinhos desagradáveis caso fosse verdade o que o homem do grupo de Katla contara. Sendo assim, as tendas foram todas desmontadas e eles saíram do fiorde rumando para o sul. Narua e Apoluk afastaram-se a contragosto dos estrangeiros. Quem sabe não fossem tão perigosos assim. Conhecia-se tão pouco a respeito deles, nem ao menos se sabia se falavam a língua dos seres humanos. 4 dias mais tarde, instalou-se um outro acampamento e a vida retomou seu curso normal. Narua pensava com frequência nos barcos que vira, mas, quando o outono chegou e eles voltaram para o lugar onde costumavam passar o inverno, ainda mais ao sul, ela os esqueceu aos poucos.